Conversas, histórias, desporto, viagens, política, economia, finanças. Epá, cala-te, senta-te e fala. Grande Johnson, tudo bem? Como é que estás? Está tudo tranquilo. Como é que estás a enfrentar aqui esta crise? Epá, quer dizer, esta crise apanhou-nos aqui todos um bocado de surpresa, mas epá, estamos aqui na luta. Estamos na luta. É verdade. Eu estou um bocadinho nervoso porque já entrevistei atletas de alta competição, grandes desportistas. A semana passada entrevistei um deputado, mas acho que uma pessoa com a tua história de vida. Portanto, desculpa se me engasgar ou se não conseguir fazer perguntas da qualidade que estejas à espera. Olha, vi uma palestra tua onde disseste, vou tentar citar bem, no primeiro dia que foste para a escola, que fui para a escola, a achar que podia ser o tal doutor, mas isso no primeiro dia acabou. Deparei-me com uma desigualdade humana de caráter vazio do ser humano, a não aceitação da diferença. Por eu ser preto, não se queriam sentar ao pé de mim. Se eu queria ser doutor, a partir de hoje quero ser bandido. Se eu estou a ser excluído, vou-me auto-excluir. Hoje, passado alguns anos deste primeiro dia de escola, o que é que vês que tenha mudado na sociedade? Ou seja, eu acho que é o seguinte, quando tu vives na tua comunidade, onde és uma criança, eu vim para cá com 2 anos, onde és uma criança e vais crescendo dentro de um meio, dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, onde existe uma identificação, onde existem igualdade, e quando a estrada que separa o bairro, que vais para a escola, e chegas à escola, começas a ver miúdos de outra realidade, miúdos de outra cor, miúdos ciganos, miúdos que... Lá está, a tal diferença das pessoas. E eu, como nunca fui ensinado, ou dentro da minha comunidade, a ver se aquele é branco, se aquele é este, ou se aquele é aquele, e quando começaram a não querer sentar ao pé de mim, a não querer brincarem comigo, porque a minha cor da pele e aquilo que eu apresentava naquele momento, a falta de higiene, porque na altura no bairro havia muita dificuldade, porque havia 2 chafariz públicos para as casas todas e tinhas que acartar água numas latas para encheres em casa, que dava para tudo, e a água não chegava para... e nós éramos 7 irmãos, percebes? E aquilo era muito complicado, e então os miúdos diziam que cheirava mal, que tínhamos piolhos, e aquilo começou-me a revoltar tanto, ao ponto de dizer assim, mas eu vim para a escola para aprender, não é? Onde tenho sonhos também como os outros miúdos. E se isto acontece aqui, eu não posso lidar com isto, porque a revolta é tanta que acabaria, e acabei, né, por me auto-excluir, para não ter que massacrar aquela malta mais, porque senão era todos os dias problemas, não é? Todos os dias. E isto, eu fui-me auto-excluindo, porquê? Porque também juntei-me, não era o único, juntei-me aos excluídos. Havia outros miúdos que também eram excluídos, havia ciganos que eram excluídos, porque na altura andávamos alguns ciganos também lá na escola, andavam os brancos aciganados, que também eram excluídos. Quando eu digo os brancos aciganados, quando digo os ciganos, quando digo os pretos, isto significa o quê? Significa que a malta era daquela esfera da pobreza, não é? Aquela esfera da pobreza é que nos fazia auto-excluirmos e identificarmos-nos nós como um só, não é? E o que é que a malta pensava? Espera aí, a malta não tem boas roupas, não temos bons ténis, os nossos pais no recreio não vêm ali à rede trazer-nos o leite com chocolate, não nos vêm trazer a Santos, mas a gente temos força, vamos bater neles e vamos exteriorizar aquilo que eles fazem nos sentir, para que nós também possamos sentir bem. Basicamente é isto. E agora, passado bastante tempo, que diferenças é que vês,
especialmente numa altura onde vivemos que este tema voltou a ficar tão aceso. Tão aceso e tão patente. Exato. Eu acho que eu tenho estado aqui a refletir sobre isso. Esta tua conversa vem mesmo a encontrar-me num ponto de repousado muito, muito emotivo, porque isto mexe comigo. Porque hoje eu sou pai de 3 filhos, não é? E um enteado, que também considero como filho, e olho para os meus filhos e digo assim, bem, eu começo a puxar a cassete para trás, começo a olhar um bocado para o meu retrovisor da vida, que é ver toda esta problemática entre as diferenças, o preto e o branco, o poder e o não poder. O que é que isto a mim me dá? E com todo este meu trabalho que eu tenho desenvolvido com estes miúdos, o que eu tenho visto é que a própria escola continua a fazer exatamente igual que fez comigo quando eu era puto. Só que de outra maneira, só que de outra forma. Os putos hoje em dia na escola e na vida, mas principalmente naquele primeiro momento, que é a escola vai-lhes dar... O que é que a escola dá a um miúdo? Ou o que é que a escola dá a um ser humano? A escola mostra o caminho da vida. Mostra como tu amanhã podes safar ou fazer as ferramentas para tu fazeres a tua vida. E quando chegas à escola, encontras com uma grande balbúrdia, com uma indisciplina numa escala muito grande. É muito complicado um puto que já não o tem em casa e chega à escola, é permitido que ele tenha a continuação dessa indisciplina. É evidentemente que esse miúdo, possivelmente da matéria e da tal ferramenta que a escola pode lhe dar, ele não apanha népia. E depois há aqui uma outra agravante muito grande, que é depois as injustiças, que acaba por ser até uma injustiça pessoal, mas uma injustiça num estado social, que é, numa sala de aulas, 3 miúdos que não queiram, que só fazem merda, que é mesmo assim. Mas não é todos que fazem. Há lá uns que conseguem apanhar e que até querem aprender. Mas como os outros não deixam, e a própria estrutura não tem capacidade para fazer prevalecer que os outros aprendam, o que é que acontece? Lá está naquilo que eu te digo, na diferença e na injustiça social e individual, que é, eu se o meu filho anda lá, eu tenho dinheiro e tenho possibilidades, e digo, pá, espera aí, não, sopa, mas é nisto. Vou pagar uma privada e o meu filho, como até quer estudar e é um miúdo que tem valores e que tem caminho, eu meto ali. Agora, e aquele que continua pobre, que não consegue sair dali, mas que quer estudar? São estes putos que muitas das vezes enverdam por outros caminhos e acabam por cagar na escola porque dizem, é mais do mesmo. E o que é que isto vem a fazer? Vem todos os dias embrutecer os nossos miúdos. Tu falaste já em algumas palestras tuas que a rua foi a tua universidade, foi onde tu aprendeste a ter o afeto pelo próximo, a ter emoções. Achas que é isso que falta nas escolas, de ter este aspecto mais emocional e mais cuidadoso e afetivo? É evidentemente muito mais humano, porque onde é que os miúdos estão no verniz? Onde é que os miúdos são autênticos? É no recreio, é nas brincadeiras. E quando os miúdos estão a brincar no recreio, quando os miúdos estão a estalar o verniz, estão a jogar a bola, não estão supervisionados. E não estando supervisionados, olha, eu vou-te dar um exemplo que aconteceu comigo, pessoal. A escola primária, no bairro da Cova da Moura, eu estava no café que dá acesso ao campo da escola. E eu estava ali e de repente vejo um volume de miúdos, assim uns em cima dos outros. E eu comecei a olhar assim à volta, pá, não havia nenhum adulto que estivesse ali a supervisionar aquilo. Depois, eu fui à janela, pronto, dei uma... Então, pá, o que é que se passa? O que é isso? E os miúdos começaram a sair. Quando eu vejo o miúdo que está a sair lá de baixo,
é o meu sobrinho Jorge. Eu, claro, quando vejo aquilo, dou a volta e vou lá tentar perceber o que é que se estava a passar. Sabes que a primeira reação de quem trabalha na escola foi tentar-me mandar areia para os olhos. Quando eu vi, o que é que eu percebi bem? Esta pessoa que trabalha aqui na escola está-me a dar uma informação errada que ele não viu. E muitas das vezes viram o bico ao prego. E isto depois gera ali um grande conflito e que acaba os pais, muitas das vezes, da parte emotiva de verem os filhos naquele estado, acaba por haver ali um atrito e um problema, pá, e crescer e viver com isso não é bom nem para um lado nem para o outro. O que é que a escola, na minha opinião, vale o que vale, temos que voltar àquela... Eu digo isto porque, independentemente da minha vida escolar e todo o percurso que eu tive professoras que eram mães, tive professoras que eram avós, tinha professoras que eram humanas. Independentemente disso tudo, havia esta humanidade naquele tempo. Hoje em dia, isso não existe. As pessoas têm... É tudo assim por cima, estás a ver? É tudo a sacudir as coisas do capote, é tudo rápido. Eu acho que é isso que falta. É voltar ou a escola começar a abrir a pestana, que é mesmo assim, e perceber que está a lidar com pessoas e que as pessoas têm emoções e que os miúdos são humanos e que vão ser adultos amanhã e que precisam ser tratados com muito mais afeto e com muito mais carinho. Tem que ser um trabalho de fundo da própria estrutura escolar. Acho que é por aí. Tu, como treinador de futsal, este ano começou com aquele episódio muito marcante no futebol do Marega, no jogo contra o Guimarães, e as pessoas não têm noção, mas o desporto profissional, especialmente no futebol, no futsal, futebol de praia, incluindo aqui os desportos de futebol, representa 0,001% da quantidade de pessoas que praticam esse desporto. Tu, como treinador da Academia Johnson, já viste algum episódio que te tenha deixado mais desanimado ou triste por fatores de discriminação ou por... Já, e posso dizer que já aconteceu, porque os nossos miúdos, né, ainda mais, entristece mais quando é nas camadas mais jovens. E, quando são pais, às vezes. Exatamente, e quando são os pais a ter uma atitude de racismo com os miúdos, quando os miúdos estão ali só para se divertir. Só que é assim, eu já tive esses tipos de situações em alguns pavilhões, mas eu, como educador, não só como treinador, mas como educador e como pai, qual é a minha função e a minha responsabilidade perante uma atitude dessas? É tentar fazer com que o meu miúdo perceba o erro do outro, não é? E tentar ajudar o miúdo a pensar fora dessa esfera de racismo. Mas sempre pondo o outro lado no seu lugar. Já aconteceu ir com os miúdos jogar e os pais dos outros miúdos na bancada a terem comportamentos ofensivos com os nossos miúdos. E eu, muitas das vezes, nos jogos mais pequenos, como não há polícia, o árbitro ali é a figura. E a gente tenta sempre fazer com que o árbitro ajude. Mas no fim do jogo, eu tenho sempre a responsabilidade de ter com quem teve essa atitude e pôr-lhe no lugar dele. Mas de uma forma construtiva. Porque essa é a minha função. Não, porque se eu for ser agressivo e tomar e perceber aquela ofensa para o miúdo e pegar para mim com a revolta, eu estou a dar ao miúdo uma forma agressiva de combater algo que ele pode ser muito inteligente e viver à margem disto. Já aconteceu várias vezes. Agora, há educadores e treinadores que incentivam e há outros que educam. Eu sou daquele que tento educar porque sofri na pele. E se eu sofri na pele quando era miúdo e só fiz foi merda, desculpa a expressão, hoje em dia eu não posso incutir no miúdo que é só essa forma que existe de
resolver a situação. Não. Há outras formas dele resolver e dele crescer forte e de sair dessa margem. Porque preto vão-lhe chamar sempre, vão-lhe chamar várias vezes, e se ele der-lhe muita importância, ele não vive. E é isto que é importante dizer ao puto e dar sempre outro tipo de ferramenta. Basicamente é isso. Exato. E continuando aqui na parte mais emocional e no sentimento, tu já disseste algumas vezes que um dos acontecimentos que mais te marcou quando estavas na cadeia foi uma assistente social te ter chamado pelo nome e não pelo teu número de preso. Sentiste que isso foi a prova que os pequenos gestos podem marcar imenso uma pessoa? É evidentemente que sim, porque os grandes a gente vê. Isto, eu posso dar aqui uma metáfora, eu se for na rua, se eu encontrar esta mesa no meio da rua, está a impedir o meu caminho, eu posso contorná-la. Agora, às vezes o que te faz cair é a migalha, é aquela pedra que tu torces o pé e dizes, epá, porra, o que é que aconteceu? Nem a vez. Por isso, isto para te dizer o quê? Eu não minimizo nada. Para mim tudo é importante. E o facto de ter 10 anos, eu tive 10 anos preso, e o facto de viver os anos que foram passando numa cadeia, noutra, e ser tratado sempre como um número, eu não tinha identidade. E o facto desta senhora me regressar, me dar a minha identidade, que é chamar-me Senhor João ou João, eu comecei a olhar para aquela senhora diferente de toda a farinha do mesmo saco que eu poderia pôr toda a gente. Aquela senhora, quando me chamou o meu nome, eu disse, esta senhora está-me a chamar o meu nome, é diferente destas outras pessoas. É completamente diferente. E isto o que é que te dá? São os pequenos, grandes situações da vida que faz com que nós possamos mudar a nossa revolta, ou a nossa forma de ver, ou a nossa forma de estar. Também depende um pouco da bondade e do respeito do outro. Acho que é por aí. Passando aqui para o desporto, que é uma das grandes vertentes da tua academia, de que maneira é que achas que o desporto pode realmente ajudar a integrar os jovens? E pegando nas tuas palavras, tu disseste que muitas vezes o desporto é que ajudava a afastar daquele imã negativo. Passado alguns anos do teu projeto, continuas a ter a mesma opinião ou não? Mano, o desporto para mim salvou uma vida. O desporto salvou uma vida. E eu digo que o desporto salvou uma vida, mas não é superficial. O desporto salvou uma vida no fundo da questão. Eu posso te explicar que eu, dentro da cadeia, eu não era fácil, é verdade, não era fácil. Fora do ringue era complicado. Dentro do ringue, a jogar futebol, eu parece que tinha aquela nobreza das regras da vida. O facto de olhar para o adversário como um adversário, nada mais. Este gajo é um adversário, eu tenho que ganhar o jogo. Mas eu tenho que usar as ferramentas limpas para eu ganhar o jogo, que é a minha habilidade, a minha capacidade de pensar, a minha forma de o enganar, a minha forma de lhe dar aqui uma revienga e pôr a bola lá no saco. Basicamente, estas eram as ferramentas limpas que existiam dentro do campo. Havia às vezes aquelas entradas mais duras, havia aquelas entradas por trás, mas sempre com aquela preocupação, fui eu que fui o responsável. Então a minha atitude é ter uma atitude de desculpa, e ter ali o fair play, e ter ali a bondade, e no fim sair de lá com uma sensação ótima de ganhar o jogo, mas e de sair em harmonia com os outros. E eu fui fazendo isto em todas as cadeias que fui passando, e quando saí, que fui jogar federado no Almada, depois eu fui jogar para o Almada, ainda fiz 2 épocas no Almada, federado, e foi aí que eu comecei a perceber. Eu disse, bem, depois do meu tratamento, eu saio de uma comunidade terapêutica, e se não fosse o desporto, eu hoje, se calhar, não estava aqui a falar contigo. Ou estava metido na papa outra vez.
Porque aconteceram N de entraves na minha vida, que se eu não estivesse no desporto, eu acho que teria caído. Eu acho que teria caído, porque o desporto dava-me o quê? Dava-me segurança e depois dava-me outra coisa, que era, eu ia para lá com problemas e como eu treinava 3 vezes por semana, e eu quando ia ao treino, saía de lá, eu treinava a sério, e quando saía de lá, saía cansado, mas relaxado. E quando tinha problemas na cabeça, os meus colegas, o facto de construir relação, o facto de ter, de pertença, estás a ver, tu começas a ver, eu pertenço a este grupo, mas não pertenço na relação com todos. Pertenço na relação com este, na qual eu posso partilhar os meus lixos. Pá, e à medida que tu vais partilhando o teu lixo, parece que aquela pessoa filtra. Pá, e tu sais de lá mais tranquilo, mais focado, mais calmo. E fui fazendo a minha caminhada assim. Até quando me senti seguro e completamente com as coisas muito mais claras daquilo que eu queria, e também a idade, e termos também o discernimento e a capacidade de pensar, dizer, bem, o desporto agora não me vai dar aquilo que a própria vida e o trabalho e a responsabilidade que eu tenho neste momento me dá, mas vou sair daqui com paz, vou sair daqui honestamente com as pessoas, vou pôr as cartas na mesa e vou-lhes dizer tchau. Pá, basicamente, o desporto, para mim, salva e tenta fazer com que os miúdos, falando mais dos putos, olha, eu ainda ia muito mais. O próprio Estado deve olhar para o desporto de uma coisa muito importante. Estás-me a roubar as perguntas. Desculpa. Porque, Não. Mas é seguimento da conversa, era isto que eu te ia perguntar. Nós vimos, por exemplo, na sociedade americana, por exemplo, para tu chegares a profissional, normalmente a segunda liga é a liga universitária. E todas as universidades querem ir buscar os melhores atletas. E acaba por ser a oportunidade de, se calhar, pessoas que nasceram em condições de vida mais desfavoráveis, de irem para a faculdade. Vê-se muito, por exemplo, no basquete, muitas pessoas que não tinham, se calhar, muitas condições de vida e acabaram, mesmo querendo só fazer basquete, acabaram por ter uma formação na universidade, porque é um incentivo da sociedade. Não que isso resolva todos os problemas, porque vemos claramente nos Estados Unidos ainda há muitos problemas, mas o desporto é utilizado como uma ferramenta para o elevador social, para as pessoas poderem ter outras oportunidades de vida. E quando eu cheguei à faculdade, eu senti claramente que a escola e o ensino em Portugal não é muito favorável ao desporto, porque se eu tiver uma prova e ao mesmo tempo tiver um exame, não me vão tentar facilitar para eu poder ir à prova e dar o meu melhor e depois poder fazer o exame na mesma. E portanto, pronto, era isso que eu também te ia dizer. O que é que tu achas que podemos fazer para... Eu acho que quem tem a responsabilidade do desporto máximo tem que começar não a olhar só no chapéu lá em cima. Claro. Tem que começar a abrir os horizontes e tirar as palas e começar a olhar cá para baixo. Porquê? Olha, e depois isto é revoltante para mim é revoltante. Tu tens miúdos, nós aqui, a nossa faixa etária vai dos benjamins, que são 8, 9 anos, até aos séniores. Agora imagina um puto com 9 anos, com 10 anos, com 13 anos. Esse miúdo nasceu, esse miúdo não tem culpa de ser estrangeiro. A documentação desse miúdo é estrangeiro. A Associação de Futebol de Lisboa não aceita a inscrição desse miúdo. Esse miúdo não pode jogar futebol porque é estrangeiro. Isso é uma parvoíce. Um miúdo desses que chega aqui para treinar comigo, eu até vejo para o miúdo e até o miúdo às vezes tem jeito, mas muitas vezes tem pouco jeito. Mas depois anda assim em caminhos turvos. Mas como gosta de estar aqui connosco, o que era importante? Isto era só uma ferramenta, lá está o tal caminho e tal incentivo que ia dar a esse miúdo nós trabalharmos com ele outro tipo de comportamento. Dar-nos outro tipo de ferramentas para dizer, olha, a vida
é mais do que isto. E eu sentir-se integrado. Exatamente. E isto não acontece. Ou seja, estão a cortar os pés aos miúdos e a cortar as asas aos miúdos de voar. Dizer, olha, tu só podes ser bandido. E até porque há muitos desportos em que se parte de igualdade de circunstâncias, ou seja, independentemente do berço onde tu nasceste, partes em o que interessa é a tua habilidade e a tua capacidade de jogar, acaba por ser também uma maneira de integração. De integração, porque eu quando jogava a bola, eu joguei com muitos miúdos brancos que tinham muita habilidade e que tinham muito jeito e que eram mesmo barra naquilo que faziam, mas na minha posição, não é? E eles tinham dinheiro, eu não tinha nada, eu era um teso, mas eu é que jogava. Porquê? Porque eu comecei, dentro das minhas competências cognitivas e técnico e físico, comecei a ler o jogo de outra maneira. Mas sempre pensando, eu tenho que ser melhor que estes 3 gajos. E tenho que trabalhar mais que eles, por a seguinte razão. Sou black, eles 3 são brancos, o treinador é branco e aqui o branco é a maioria. Então eu vou ter que dar o meu máximo para que não haja dúvidas. Percebes? Uma coisa é tu dares... Não, outra coisa é não há dúvidas. E até jogar com os adeptos. Porque quando eu estou em campo e quando o Mister tira-me aos 60 minutos e mete outro, não é? Quando eu ouço dizer, o Semedo, estes dois, não é? E a gente começa a ouvir, isto também é bom porque começamos a dizer, bem, estamos a fazer o nosso trabalho em condições. E isto dá força, dá motivação, só que é um trabalho que eu fazia no meu resguardo, que é a capacidade de pensar. Então, mas lá está, eu uso este meu fazer, antigamente, quando jogava futebol, com os putos hoje. Porquê? Porque quando sou confrontado por um miúdo, como treinador hoje, mister, então, mas eu jogo pouco. Tadinho do puto, não é? O que é que eu tenho que dizer? Olha, trabalha mais. Posso lhe dizer isto. Mas não é muito pedagógico. Sim. Não é? Porque ele percebe, mas eu trabalho. Se calhar o máximo dele é aquele. E agora? Então não vou jogar. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que sentar o puto e tentar perceber porque é que ele acha que joga menos. Quando ele me der o porquê que ele joga menos, eu já tenho mais informação para poder ajudar. Para lhe dizer, olha, se calhar, como é que é as tuas notas? Tens boas notas. Já percebeste que se calhar na sala de aulas portas-te bem, te estabilizas, porque eu tenho a informação da escola. Não é? E eu então aí vou dizer ao puto, olha, tenta portar melhor na sala de aulas, acho que é isso que está a faltar. Quando eu não estou no escalão da formação, eu só vou à formação para ter estas conversas com os putos, porque às vezes, para eles não se desmotivarem, porque depois os miúdos desistem e tu muitas das vezes nem sabes o que é que se passou. Ok. Isso é mau. Exato. É muito mau, porque o puto sai chateado, sai equivocado, sai confuso e depois não corresponde à verdade. E a gente tem que sempre, queres ir embora, queres sair, mas estás tranquilo e clarificado com aquilo que foram as coisas. Isto é sempre o que eu tenho patentado. Para quê? Para o miúdo também crescer honesto e crescer sincero com aquilo que pensa. Há mães que dizem-me assim, é só para ele brincar. Está bem, isso é um sentimento de mãe. Mas não é um sentimento de competição. Não é um puto que vem para aqui, não tem jeito só para brincar. Há o outro lado que vai ser cruel. Se a bola passa e depois é que ele chuta, não é? Sim. É sempre motivo de... E eu, como treinador, como pai, como educador, não posso deixar isso acontecer. Prefiro não ter cá o miúdo. Percebes? Prefiro não ter local. Ou então dizer, olha, se calhar tenho que procurar isto para ele. Identificar outras coisas. E se todos nós pensarmos no atleta como pessoa que vai ser homem amanhã, vais ver que as coisas funcionam de outra maneira. Acho que é isso que falta, pensar que quem manda lá em cima, se tiver filhos,
e da forma que olham para os filhos deles e no acompanhamento e no desenvolvimento dos filhos deles, que comecem a olhar cá por baixo. Que também são filhos de alguém. Sim, sim. E que também são pessoas e que também muitos deles começam torto e hoje há muitos adultos que passaram por mim com 13 anos e com muito altos e baixos, e muitos que eu pensava que até não conseguiam porque era complicado, hoje estão bem, não são doutores, não são, mas são uns bons pais para os seus filhos, estão completamente integrados naquilo que é uma cidadania pronto, patentada, pá, e isso para mim é muito mais do que qualquer situação. Isso para mim é muito mais do que qualquer situação. É um prazer. Tu já viste o que é tu estares a fazer, estás na creche do teu filho e estás a fazer uma atividade de dia de pai e estás atado na atividade, que era furar balões, e estás atado a um puto que tu foste monitor dele com 3 anos, com 13 anos. Eu fui para casa e és tanto dizer, mas espera aí, há aqui uma repetição. Eu estava agarrado ao Luís a fazer a atividade. Eu fui monitor do Luís com 13 anos. Ele hoje é pai do miúdo. E tem a responsabilidade de saber que o dia do pai é fundamental a presença dele na creche do puto. Epá, isto, se nós conseguirmos fazer com que estas repetições das coisas e quebrar estes paradigmas que os putos começam a crescer, epá, para mim, o meu trabalho está ganho. Se Deus me levar, vou feliz. Vou feliz. E olha, tu como treinador, como é que há sempre aquele pensamento que é como é que eu vou gerir a equipa se ponho os que têm mais talento natural, se os que trabalham mais durante a semana? Como é que tu geres isso? Eu costumo dizer, eu vejo a coisa assim, uma equipa é feita de cornetos e de pernas de pau. Ponto. Nós podemos, os cornetos são os refinados, são os craques. É aquela malta que vem com aquela coisa natural, que pega na bola e resolve. Mas depois temos os pernas de pau que pensam bem o jogo, que interpretam muito bem aquilo que é a tecnotática que tu explicas no tabuleiro. É fundamental. O craque só está a pensar em baliza, só está a pensar na cueca, só está a pensar no 1 para 1. É bom que ele tenha isso e eu não tiro isso ao culto. Mas tenho que lhe autodisciplinar que todas estas componentes fisiológicas que ele tem, individual, ele tem que o pôr em coordenação com o perna de pau, que joga menos que ele. E então, vamos supor, eu vou dar aqui um exemplo, ele vai 1 para 1, eu sei que ele é craque, não é? Mas ele tem o perna de pau ao segundo posto. Ele não lhe passou a bola porque quis. Não marcamos golo, há um contra-ataque, golo. Ele sai fora. Oh meu, anda cá, entra aí. É tu, entra. Mas eu depois tenho que lhe explicar porquê. Está bem, tens qualidades, tens não sei o quê, mas isto é um jogo coletivo, ele estava ali, podíamos estar a ganhar 1-0. Tudo isto são coisas que é preciso gerir muito bem. E eles próprios vão começar a perceber, o Mister não é injusto. Ponto. E eles têm que perceber que há sempre uns que jogam mais que os outros. Mas isso é uma regra que tem que ficar muito clara e muito bem definida. Sabes que eu sempre que joguei a bola, eu sempre fui o capitão de equipa. E então tenho este sentido de, espera aí, há coisas que a gente, não há como, não há volta a dar, mas há outros que nós, apesar de ser assim, temos que explicar. Que é para que ele possa superar todos os dias. Não é fácil ser treinador. Ser treinador é como ser pai. É igual. Muitas sensibilidades. É muitas sensibilidades. E tu tens que saber lidar com elas e tens que ter ali a capacidade, mas nunca deixar que a sensibilidade seja empecilho para a minha decisão. É isso que diferencia aqui as coisas. Exato. Queria-te fazer uma última pergunta, um bocadinho afastado de tudo isto, mas relacionado com o que vivemos nos últimos meses. Porque nós vivemos aqui num período de confinamento, estivemos fechados em casa durante 2 meses. No meu caso, tenho a sorte e muitas vezes o privilégio de ter uma casa com jardim,
ter todas as condições para fazer o confinamento tranquilo, que infelizmente nem toda a gente tem. E tu disseste numa palestra que no teu tempo, enquanto estiveste na prisão, tiveste 6 meses fechado numa cela 23 horas por dia. Como é que superaste algo tão difícil se nós só em 2 meses, com todas as condições e mais algumas, já estamos a passar mal? Nem... Sim, sabes, eu costumo dizer que o ser humano é um animal de hábitos. Nós nos habituamos consoante as situações. E eu naquela situação, eu tive que jogar com o meu psicológico e dizer, bem, eu não estou preso. Eu não estou preso. Porquê? Porque eu fisicamente estava preso. E então, naqueles 6 meses, eu como nos 10 anos que estive preso, sempre consumi drogas. Eu era viciado em heroína e cocaína, o que aparecesse. E naqueles 6 meses que eu estive ali dentro, houve algo que eu peguei e disse, bem, dentro disto, eu vou tentar superar alguma lacuna que me faz mal. Que é, estando ali, consumia menos. Não é? Consumia menos. Treinava mais. Lia mais. Percebes? E também era de obriga. A porta estava engomada. A porta estava fechada. E o ser humano habitua-se. Agora, não deixa de ser confinamento. Só que o Covid, por exemplo, há pessoas, a malta, eu posso falar do bairro, a malta vive na rua. Sem Covid, nós vivemos na rua. E o Covid veio, não vai ser diferente, não vai pôr as pessoas em casa. Não vai. Dizem que há cada vez mais infectados na zona da Amadora. É verdade. No meu bairro existe cada vez mais. No Casal da Mira existe, na Roleira existe, nos bairros, em Louros e não sei o quê. Porque a malta vive na rua. Não consegue. Consegue. Andamos com a polícia, quando foi aí aquela parte, boom, a polícia estava no bairro todos os dias. Inclusive havia 7, 8 carrimpanas que iam ao bairro. Primeiro mandavam o drone. Depois viam que estava muita gente na rua, iam para lá. E as pessoas, passando 5 minutos, estavam outra vez na rua. Estavam na rua. Porque isto para já é uma coisa que nos apanhou todos desprevenidos. É uma situação que pouco de nós, na altura, lidar com máscara, não tocar, não falar, não lavar. Ficar em casa não é solução para eles. Porquê? Quando a fome aperta, e tu disseste muito bem, a malta diz, a regra é esta. Mas eu, se tiver dinheiro, e se tiver posse, e se estiver bem, o Uber vai lá todos os dias. O Uber vai lá, basta que eu tenha uma aplicação e digo ao Uber, traz-me McDonald's. Olha, traz-me KFC, olha, traz-me isto, olha, traz-me aquilo. Quem está em casa, não tem isso, é obrigado a ir para a rua. É obrigado a ir-se fazer à pista. Como é que come? Eu digo-te isto porque eu, desde que começou o confinamento, o Covid, eu não parei. Eu não parei. Sempre estive aqui na rua, sempre estive na luta. Para quê? Porque a fome apertou. Eu, neste momento, desde que começou, eu estou a dar 55 refeições todos os dias. Todos os dias. De domingo a domingo. Fora os cabazes de emergência. Fora... estás a perceber a coisa. E isto é muito bonito. Mas depois, na realidade, também não é fácil. E se calhar vou dizer aqui uma coisa que pode ser uma baboseira, mas para mim não é, que eu vivo a realidade. As pessoas estão-se a cagar se apanham o Covid entre ir buscar o comer. Nós, na altura forte do Covid, viu-se uma entrevista na televisão que estava a entrevistar um refugiado e ele dizia, eu prefiro morrer de Covid do que morrer à fome. É verdade. E as pessoas, nos bairros e não só, as pessoas, houve um período que as pessoas ficaram em casa. Mas depois, para enquanto tinham lá aquilo de que comer, tudo bem. Acabou. Começaram a vir para a rua. Começaram a tentar ver o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer, o que é que deixam de fazer, o que é que não podem...
Pá, eu tinha pessoas que quando eu ia dar as refeições, porquê? Porque eu tenho, primeiro comecei com 30, depois começou, eu ia dar aqueles 30 que estavam identificados, pá, era tudo a vir. Ó Johnson. Lá falei com o Pestana, que é o patrocinador, que dá estas refeições todos os dias, domingo a domingo, aumentaram para 55. Mas mesmo assim, todos os dias aparecem mais pessoas a querer, todos os dias aparecem mais pessoas a querer. Pá, mas isto também não dá para tudo, não é? Mas isto para te dizer o quê? Que é muito fácil dizermos às pessoas que cumpram. Eu acho graça às pessoas que veem as pessoas na rua, não sabem o que é que as pessoas estão a fazer. Quando a gente vê que é diligência, quando a gente vê que é insensatez, epá, e que isto tem que ser, tem que se chamar a polícia porque esta gente está a funcionar mal. Sim, tem que ser. O que tem que ser tem muita força. Agora, não é vez as pessoas a fazerem a vida delas e chamas a polícia quando tu não sabes o que é que se está a passar. Isto é muito complicado. Eu costumo dizer que pimenta no rabo dos outros é refresco. É refresco. É nos outros. Arde no dele, mas para enquanto nós estivermos aqui, está-se bem. É muito complicado. Isto, nós não estávamos preparados para isso. Não estávamos. E sentes que a população em geral está mais humanizada, estão mais dispostos a ajudar agora que vivemos esta crise, ou achas que foi só fogo de vista? Eu acho que, estás a ver, eu vou dizer uma estupidez, mas pá, é o que eu penso. Eu sinto esta humanidade aparenta, não de uma grande maioria, porque eu posso dizer que as pessoas que sempre estiveram connosco na academia não se revelaram nem mais nem menos. Porquê? Porque são pessoas que intrinsecamente são do bem. Ponto. Não foi o Covid, não foi... São pessoas assim. Não é o vírus que muda ninguém. Não. Pode haver uma onda mais solidária? Sim. Pode haver. Mas é tipo quando eu dava na branca. Eu dava na branca, para quê? A branca dava-me assim, pum pum. É tipo, vais à lua e vais a frações de segundos. Eu quando dava, fazia, havia um pique, pum. Parecia que eu era o maior. Estás a ver? Era o maior, era um visionário. Mas aquilo era frações de segundos. Vinha a minha realidade outra vez. Assim é esta porcaria. Que é esta onda muito grande de solidariedade. Mas que, pá, que às vezes é uma grande hipocrisia. É uma grande hipocrisia. Não é geral, mas é como tudo. Vais ver quando parar, já estamos a ver, não é? Já estamos a ver as coisas vão voltar outra vez à sua normalidade. Passamos nem bom dia, passamos nem boa tarde. A gente vê isto. Eu estou no dia a dia, no terreno, e vejo isto todos os dias. E penso nesta frase que tu acabaste de me perguntar: onde é que está a humanização das pessoas? Onde é que está o caráter? Onde é que está a capacidade de olhar para o outro como pessoa? Ou seja, eu fui almoçar com um amigo que ele me disse, mano, eu comigo, e ele é de bem, não é? Não tem problemas de nada. E é o que ele diz, toda a gente que eu falo com ela, comigo é 0-0. Pai, tem que ser assim, a gente tem que olhar para o branco 0-0. Eu falo com o preto 0-0, falo com o branco 0-0. Este 0-0 significa o quê? Parte do princípio que nós estamos-nos a conhecer, vamos conversar, se for necessário, conversarmos hoje, amanhã, uma semana, um mês, e tornamos-nos amigos para a vida, bacana. Fixe. Se for uma conversa de um dia, que Deus te acompanhe, mano, não deixa de ser 0-0. E é este trato que o ser humano, muitas das vezes, quando vai para a relação, já vai querer a ganhar 4-0. Não funciona. Não funciona. Já vais com os teus... Não. E não funciona. Temos que ir predispostos para falar com a pessoa e conhecer a pessoa. Tu sabes quem tu és e ele sabe quem ele é. E a partir dali, as coisas têm que ser tranquilas. E, genuinamente falando, a conquista é que prevalece a amizade.
Não é o dar. Não é o dar, porque eu se te der a minha relação, há de chegar um dia que tu vais banalizá-la. Porque não me conquistaste, tu não me conheces, tu não sabes quem eu sou. Fui eu que te fui dando. E tu achaste que podias apoderar de uma amizade. E até podes dizer à boca cheia que o Johnson é meu grande amigo. E tu nem me conheces de lado nenhum. Um dia vês-me atrofiado e passado dos carretos. É que dizes, pá, peraí, afinal não o conheço bem. E fui eu que espertei isso nele. Porquê? Porque a malta, muitas das vezes, uma conquista de amizade, lá está. Tu hoje entras-me naquela porta, ou eu vou ter contigo, e estamos a conquistar uma relação. Eu começo-te a analisar, né? Começo-te a ver. Hoje apareces a rir, amanhã apareces a rir, mas se houver um dia que tu apareces mais triste, se eu sou teu amigo e estou numa conquista de relação contigo, e humanamente falando, eu tenho que me interessar por ti, mano. O que é que se passa hoje? Não estás com aquele sorriso de ontem, meu. O que é que se está a passar? E isto parece que não. Faz toda a diferença. Para conquistar e para sermos claros uns com os outros, porque se calhar eu ali vou perceber que ele precisa de outro tipo de ajuda, que não precisa de galhofa, não precisa de riso, precisa que eu lhe ouço. Entendes o que eu estou a dizer? Sim. Pá, e é esta forma de estar na vida que a vida me ensinou. A vida ensinou, não. Às vezes eles dizem, as coisas nascem com as pessoas. É verdade. Mas a mim foi a vida que me ensinou. Foi a rua que me ensinou. Sabes porquê? Porque no meu bairro, a mim sempre me disseram que os brancos eram racistas. A mim sempre me incutiram que o branco é para bater. Porque é por causa dos brancos que nós somos pobres. É por causa dos brancos que nós não estudamos. Porque nós não temos dinheiro, eles metem os filhos lá na escola deles, é tudo só para eles. Sempre me incutiram isto. Eu sempre ouvi isto e cresci com isso. Mas quando cheguei à escola e deparei-me com aquilo que possivelmente venderam, eu disse, não, isto não é para mim. Não quero nada disto. Mas permiti-me a passar pelas coisas para chegar à minha conclusão. Nunca seguir líderes. Temos aí muitos agora. Atrasados mentais. Eu não posso seguir um líder que só diz porcaria. Porque ser líder não é subir em cima desta mesa e dizer vamos matá-los, vamos isto, vamos queimar, vamos isto, e toda a gente lhe segue. Não. Um líder que é líder nem se nota, nem se dá por ele. Porquê? Porque aquilo que ele diz é aquilo que ele faz. Estes líderes metem veneno e saem de cena. É tão simples como isso. Eu aprendi isso na rua. O branco, para mim, eu comecei a perceber que me venderam algo errado. Quiseram meter Lisboa por olhos adentro de uma forma errada. Então, como é que o branco é racista comigo se eu aos 9 anos saio de casa e vou viver para a rua? Eu dormia em carros velhos. Dormia no comboio, no terminal. Dormia no Parque Eduardo VII. Dormia de calhaço. Agarrado a um branco, dentro de umas escadas. Para não passarmos frio. Epá, o meu, chega para cá, meu. Agarrávamos, a gente andávamos sempre com camisolas compridas, grandes, maiores que nós. Para quê? Numa eventualidade de frio, vai-te puxar as mangas, né? Vai-te pôr isto para dentro e vai de boot, vai dormir. Pá, e eu estava ali agarrado ao branco. Eu acordava de manhã, quentinho, nas escadas. Ele também. Mas a gente dormíamos agarrados. Eu comecei a pensar, espera aí. Quem é que está aqui ao pé de mim? Não é o Black. É o mano branco que está aqui ao pé de mim. Quando eu acordava, já tinha lá o pão e o leite que ele foi afanar no supermercado. Que meteram lá com o gajo do pão. Chegou, pendurou, meteu o leite e vazou. E ele estava à coca, tirou e trouxe para o Johnson. Que estava ali a dormir, que é Black. Foda-se, então, mas o que é isto? O que é que estão-me a tentar vender? A partir daí, aquela cena de massacrar o branco. De, pala dos brancos. Não. Caguei logo nisso. De uma forma geral, caguei logo nisso. E pus na minha cabeça, eu sou amigo do meu amigo. Eu tenho amigos meus que são brancos
e que são meus irmãos. Olha, até mais meus irmãos que os meus próprios irmãos de sangue. Não tenho problemas nenhum e os meus irmãos sabem disso. Porque eles não passaram pelas cenas comigo, eles viveram no puzzle familiar deles, que é os meus irmãos, a minha família, eu vivi a minha vida e hoje, para entrar no puzzle familiar, tive que os conquistar. Não cheguei e entrei. Hoje sou o elo de ligação deles, mas tive que conquistar um a um e conhecer. E dizer coisas que eu sentia, que é para eles perceberem que a relação hoje é, lá está, 0 a 0. A relação convosco é 0 a 0, porque há coisas do passado que é preciso dizer, há coisas do passado que é preciso falar. Também há coisas do passado que eu posso ouvir vosso, tranquilo, eu não vou partir, eu não sou de vidro. Aguento-me a bomboca, mas pelo menos arrumo a questão e parto para uma vida suave e tranquila. E é isto que não vem nos livros e que é preciso todos os dias ensinar aos nossos jovens que a vida é muito mais do que aquilo que lhes dizem e a vida é muito mais do que aquilo que eles presenciam. Um puto da Cova da Moura, um puto do Zamujal, um puto do Bairro da Boa Vista, um puto daqui, um puto dali, um puto da colar, é um puto do mundo. Ele é um puto do mundo, é um puto que vai crescer e que vai ser homem amanhã e que tem que crescer livre. Livre! Oh, tu és livre! Podes ir para o Restelo, podes ir para o Rato, podes ir para Cascais, podes ir para onde tu quiseres, desde que tenhas balizado os valores. Saber ser e saber estar. Isto aprende-se. Educa-se o miúdo a crescer com isso. Aqui na academia não há nenhum miúdo. Aqui há brancos, há pretos e há ciganos. Não há nenhum miúdo que possa ofender a raça do outro e que sai daqui em branco. Não, senhor. Não há. Porque nós estamos atentos, porque sabemos que é assim. Pode acontecer. Nós então estamos atentos. Nós que somos monitores e que somos educadores, estamos atentos. E assim que acontece, roda. Senta aí. Porquê é que tu dizes isso? Porquê é que ela é mais do que tu? Pôr os miúdos a pensar sobre estas cenas. Não é compactuar. Eu não posso compactuar com isso. E quando compactuo, estou a fazer um mau trabalho. E os líderes dos bairros, o que é que fazem? Compactuam. O que vem de fora é que é mau. Que é o polícia. Eles é que são maus. Eles é que vêm para aqui. Atrasados mentais existem em todas as cores, em todas as raças e em todas as profissões. Existe, e é isto que tem que se patentar nos putos. Isto existe, no preto existe, no branco existe e vai existir em todas as profissões. Tu é que tens que te munir de valores e de princípios, de deveres também. De deveres, os putos só sabem os direitos. E só fazem a bandeira quando é para os direitos. Tem os deveres, meu. Então se tu tens deveres, não os cumpres e queres fazer prevalecer os teus direitos, claro que não te vão dar. Depois o que é que vais dizer? Racismo. São racistas. São isto, são aquilo. Eu educo os meus filhos a serem desbloqueados para todas as redes. Que é? Olha nos olhos de branco, olha nos olhos do preto e no dia que não conseguires olhar nos olhos deles, estás mal. Estás mal. Ponto. Porque no dia que ele não conseguir olhar nos olhos do branco, ou nos olhos do preto, ou nos olhos da pessoa que ele tem à frente dele, não é a pessoa que está mal. É ele que está preso a alguma coisa. E ele tem que ser livre de olhar nos olhos de toda a gente tranquilo. Basicamente é isto. Claro. Olha, Johnson, muito obrigado mais uma vez. Tranquilo. Pela tua experiência. Acho que isto dava para ficarmos a falar até o final do dia. Mas agradecer mais uma vez toda a história, todo o trabalho que tens feito. E pronto. Tranquilo, pá. Olha, da minha parte, espero que isto sirva para mudar alguma coisa. Porque andamos todos a tentar fazer um trabalho para mudar paradigmas que possivelmente andam aí, sei lá,
a desembrutecer as pessoas, a deseducar as pessoas. Eu já evito de ver televisão, eu já evito de ver estas merdas e tudo, porque isto só chateia. Vejo que metem crianças a bater na criança branca, metem putos no infantário. Isto já parece, sei lá, esta merda já está, a mim, já está-me a mexer com o meu sistema de uma maneira, porque eu nem sei como é que eu te vou explicar. Muitas das vezes, por exemplo, agora não estou aqui os putos, mas eu ando aqui no meu trabalho, no meu dia-a-dia, chego em casa, começo a olhar para o meu filho e digo, foda-se, então, mas este é o mundo que eu quero para ele? Não pode ser, meu. Não pode ser. Eu vivo numa comunidade, na Cova da Moura, que temos muitas pessoas que possivelmente são honestas e são boas pessoas e querem levar a sua vida para a frente, mas a que não querem é uma minoria. É uma minoria. E a minoria tem que ser educada. Como? Sermos pragmáticos, sermos proativos, juntarmos as forças, juntarmos as sinergias e dizermos, nós que temos esta responsabilidade de agir e de movimento, vamos dar as mãos e vamos fazer com que nós nos organizemos para podermos depois então dizer os direitos que possivelmente temos. Agora, se não educarmos os nossos jovens, se não educarmos as nossas próprias pessoas, nós educarmos, estarmos munidos e capazes de enfrentar quem de direito e sentar com eles à mesa e dizer, meus amigos, a conversa é feita em mesa redonda, temos que ficar lá 10 horas, vamos ficar lá 10 horas, mas vamos levar os nossos problemas e vamos fazer com que eles sejam ouvidos e sejam tratados. Não é assim. Não é assim. Não é esfaqueando uns, esfaqueando outros, esfaqueando brancos, esfaqueando preto. O que é que a gente resolve com isto, pá? Não resolvemos népia. Pelo contrário. Só criamos mais distanciamento, só criamos mais buraco, e mais mortes, e mais merdas, e mais treta. Eu, neste momento, ando, como é que eu te vou dizer? Já fui 2 vezes ao meu psicólogo. Quando digo psicólogo, não é o psicólogo de falar, o meu psicólogo é o Monsanto. Eu vou ao Monsanto, há um sítio que eu vou, lá não está ninguém. Naquele sítio do Monsanto estou eu sozinho. E grito, meu. Olha, se tivesses uma câmera e conseguisses-me filmar as coisas que eu faço lá, tu ias dizer, este gajo é maluco. Ias dizer, olha, este gajo é tolo da cabeça, este gajo não bate bem do capacete, meu. Mas é a forma que eu encontro de desaguar o canal. Estás a ver um poço, quando enche água, começa a encher. Se não chegar lá alguém e faça assim, um rasgo, que é para a água começar aí vai desbrotar, e eu conheço-me, e qualquer dia pode desbrotar assim para o lado errado, porque esta merda mexe comigo. E depois, se for com branco, se for um branco para com o preto, eu vou-me meter. E se for de um preto para com um branco, eu vou-me meter. E às vezes pode correr bem, e às vezes pode correr mal. E se eu estiver tranquilo, nunca corre mal. Porque vou sempre virar a seta para os dois. O discernimento e a capacidade de ver as coisas de outra maneira, de ir ao baú do passado, buscar ferramentas e dar-lhes para reflexão, tudo isto é importante. Mas se eu não for ao meu psicólogo, que é um Monsanto, estou entalado. Isso é muito complicado. Por isso, olha, estamos juntos. Mais uma vez, Ok? obrigado, Johnson. Estamos juntos.